Voltemos ao argumento de terça, com esse equipamento, que eu coloquei uma caixa de metal, mas aqui tem uma caixa de papelão, tá certo? Ela está parada e ela tem forças. Existe uma força para baixo, que é o peso, e uma força para cima, meio inclinadinha, perpendicular a essa superfície, que está em contato com a caixa, empurrando a caixa nesse sentido. Essa força perpendicular é o que nós chamamos de normal. Toda vez que um corpo estiver em contato com uma superfície rígida, sólida, essa superfície faz uma força perpendicular a ela no corpo, que nós chamamos de normal. Como existe uma outra superfície aqui, que vai fazer uma outra normal, eu chamei essa normal de normal 1 e essa de normal 2. Se essa caixa está parada, as forças se anulam. Esse é o princípio básico. Só que essas forças não estão na mesma direção. Então, ela quebra um pouco aquela lógica ingênua de soma e subtração das intensidades. Ela usa uma característica bem especial de grandezas vetoriais, que é uma característica de ser geométrica. Então, se essas forças se anulam, juntá-las significa neutralizar tudo. Dessa forma, se eu pensar aqui no peso, como uma seta para baixo, e incluir ao peso a ação N1 e depois a ação N2, tem que zerar tudo, tem que voltar à origem do peso lá para não sobrar nada. Ou seja, peso é para baixo e N1 é para cima e para a direita, N2 é para cima e para a esquerda. O quanto N1 é para a direita foi anulado pelo quanto N2 é para a esquerda. Essa seria a lógica. Mas o quanto N1 é para cima, juntando o quanto N2 é para cima, neutraliza tudo que o peso é para baixo. Por isso que neutraliza tudo. E esses vetores, né, se você pegar um deles, né, seguir na sequência dos outros, volta à origem do primeiro que você adotou. Agora, como N1 e N2 formam 90 graus, dá para visualizar um triângulo retângulo. E isso vai ser extremamente importante. Só que a lógica que eu apresentei terça-feira, né, tudo isso foi apresentado para a gente conceber uma nova ação do peso, que é a ação do peso na ladeira. Veja, se o peso anula N1 e N2, porque se N1 e N2 anula o peso também anula N1 e N2. Se você olhar para N2 e pensar, como é que eu anulo uma força N2? Com uma força contrária a N2. E como é que eu anulo a força N1? Uma força exatamente contrária, oposta, de mesmo tamanho que N1. Bem, mas o peso anulou N1 e N2. E seriam essas duas forças as que, diretamente, de forma óbvia, anularia N1 e N2. Então, o que a gente pode pensar? Esse que foi o grande argumento do Newton. Que o peso para baixo equivale a essas duas forças. Então, essas duas forças neutralizam N1 e N2. O peso também, daquela forma, neutraliza N1 e N2. Então, essas duas forças formam o peso. Entendeu? São chamadas de componentes ou projeções do peso. Juntas equivalem ao peso. Essa é a grande sacada. Então, se você olhar esse vetor peso aqui nessa figura, a gente vamos tentar transpor essa ideia. O peso, que é para baixo, ele também pode ser considerado representado, simbolizado por essas duas forças. Uma contrária a N2 e outra contrária a N1, formando esse triângulo retângulo. Geralmente, o peso é decomposto, né, na hora de fazer a sua decomposição por essas duas forças. Em vez de botar
segunda força formando um triângulo retângulo, o peso é colocado saindo da origem aqui, ó. O peso, ou melhor, as componentes do peso são representadas assim, uma para um lado no sentido da ladeira e outra nesse sentido perpendicular à ladeira. E como a gente sabe que elas vão formar um triângulo retângulo, se você juntar na sequência, elas duas aqui formam a base para construir um retângulo. E aí da origem do peso saem dois vetores, que são os componentes dele, que substituem o peso. Então é assim que a gente vai enxergar o peso em uma ladeira. Na verdade, é essa a nossa função. É a nossa análise aqui. Como o peso se comporta na ladeira. O peso, ao mesmo tempo, empurra o corpo nesse sentido, se você pensar isso, é a ladeira, no sentido da ladeira, e pressiona o corpo contra a ladeira, contra o solo, a superfície da ladeira. Esse que é o papel do peso.